E aí, torcida colorada, o que foi esse jogo de ontem no Oba? Essa grande vitória do Vila Nova, uma vitória muito importante pro final do campeonato, uma vitória que em certa medida lava a alma do vilanovense, uma vitória de um peso que vai muito além dos 3 pontos que a gente conquistou. Essa vitória ela representa um resgate, talvez, de uma dignidade para o final do campeonato. E se algumas pessoas haviam desistido de se pensar em acesso, e eu tenho que ser sincero, eu mesmo, após a derrota da Tombense, já estava um pouco descrente. E muito antes também, né? Ali quando a gente empatou o jogo contra a Ponte Preta e Chapecoense em casa, eu também fiquei descrente. Mas essa vitória aí, no Clássico, ela nos traz uma motivação para, né, a gente se postular novamente a briga ao acesso. Afinal, são 3 pontos de diferença até o momento, né? Da gravação desse vídeo, a gente tem que esperar o jogo do Vitória e do Juventude, mas a gente diminuiu a vantagem que esses times tinham perto da gente. E aí há todo um cenário que fortalece essa motivação que a gente ganhou ontem, já que há muitos confrontos diretos no decorrer dessa trajetória final da Série B. Então é isso. O que eu gostaria de destacar do jogo de ontem? De forma preliminar, primeiro quero entrar nesse assunto de erro de arbitragem. Se ouve muito por aí que ontem o Atlético foi assaltado, mas eu tenho uma outra impressão do jogo. Talvez, de fato, a expulsão do lateral, né, do Tubarão, tenha sido um pouco injusta, já que houve um certo contato, houve, claro, uma simulação, mas talvez não fosse para expulsão. O que eu senti é que o juiz, ele deu um amarelo e ele não sabia que o Tubarão já tinha um amarelo. Então, assim que ele percebeu, ele se viu na condição de expulsar o lateral do Atlético. E assim ele o fez. Mas, e também a gente leva em consideração o pisão que o Donato deu na linha de fundo. Uma coisa injustificável que passou desapercebido por algumas pessoas, mas algumas pessoas estão comentando, né? E, claro, era para expulsão. O Donato não poderia fazer o que ele fez. Foi uma atitude totalmente irresponsável. Poderia prejudicar o Vila Nova. Naquela altura eram 43 minutos do segundo tempo e poderia ficar muito mais complicado. Mas o que eu quero falar é que não vejo um erro de arbitragem a ponto de ser determinante para o jogo, porque o Atlético fez o gol a partir de uma falta inexistente. O lance de origem do Atlético não foi falta, só o juiz viu aquela falta. E aí surgiu o gol do Atlético. Então, essa narrativa de erro de arbitragem e tal, ao meu ver, é uma tentativa de apagar o brilho da vitória que o Vila Nova conquistou ontem de forma brilhante no Estádio Honesto Brasileiro Alvarenga. Então, não há de se falar, na minha opinião, de erro de arbitragem. Justamente porque se talvez tenha tido uma expulsão injusta do lateral do Atlético, o Vila Nova foi prejudicado no gol do Atlético. Não houve falta no lance de origem. Sem falar ainda ficou um pouco dúbio se havia alguma irregularidade no gol do Atlético, né? Não em relação à falta, mas ao gol, se havia ou não impedimento. Houve uma demora ali de uma decisão do VAR, mas foi confirmado o gol. Mas não quero entrar no mérito disso aí, eu só queria me ater mesmo à questão da falta, que era inexistente, e a partir dessa falta gerou o gol do Atlético. E o segundo ponto que eu acho importante, né, que eu vejo uma prudência de se comentar, é o querido goleiro do Atlético, Ronaldo. Deu uma provocada, né, no Vila, disse que não havia motivo para que houvesse
uma certa empolgação da torcida do Vila, né, do Vila. Não entendi o porquê ele falou aquilo, acho que ele deveria se preocupar com o Atlético. E eu acho que essa declaração dele vem sempre num contexto de querer desmotivar, de querer colocar um demérito quando o Vila ganha. Porque, além dessa declaração, ele trouxe à tona uma questão de que o Vila sempre é beneficiado jogando em casa, sempre jogando com um jogador a mais. Isso aí é de uma, né, talvez uma canalice imensa, porque sempre que o Vila Nova, né, tenta, quer dizer, o Vila Nova logra um êxito em clássico, e, e isso é algo que acho que as pessoas não conseguem aceitar ainda, que o Vila Nova está evoluindo, que o Vila Nova não era aquele equipe que antigamente entrava em campo e não era o favorito para ganhar. Hoje o Vila entra para jogar contra o Goiás, contra o Atlético, de forma equitativa, de forma igual. O Vila peita qualquer um desses times de uma forma diferente do que era atrás. E eu acho que existe toda uma narrativa por trás de tentar desconstruir um mérito do Vila Nova, principalmente em clássico, né? Durante essa Série B, o presidente do Atlético fez insinuações de que o Vila Nova sempre era beneficiado com um cartão a mais, outro a menos, e isso foi reforçado por meio da declaração infeliz do Atlético. Então, é isso que eu queria falar. Acho que ele deveria preocupar com o Atlético. O Atlético tem jogos importantes aí, e a gente, né, comemora ou não a vitória num clássico, porque é algo intrínseco à nossa essência de vilanovense, né? A gente tem identidade com o clube, a gente tem uma forma única de torcer aqui no estado de Goiás, e não é o Ronaldo que deve falar como que a gente deve se comportar. Se a torcida dele, né, que é muito pequena, não tem uma identidade, não tem uma empolgação, ainda que, né, algo pequeno, foi uma vitória apenas no jogo, mas é parte da nossa essência, né? O vilanovense é assim, e eu acho que ele deveria se preocupar com o Atlético, sua torcida, enfim. Se eles não são felizes, né, se eles não têm essa mesma intensidade de torcer, o problema é deles. Agora, entrando mais em relação ao jogo, eu gostaria de destacar alguns fatores que eu vi que foram bastante importantes para a vitória do Vila. Primeiro foi o fato Igor. De fato, eu acho que o Igor ele conseguiu criar um clima, uma atmosfera legal entre os jogadores. Eu até disse isso no primeiro vídeo que eu gravei, e a gente viu um Vila Nova entrando em campo, dominando as ações, um Vila Nova com personalidade, impondo o ritmo de jogo. O Vila Nova ali até os 20 minutos do primeiro tempo foi uma equipe que dominou as ações do jogo. O Atlético depois, né, retomou um nível de competitividade ali, e aí equilibrou as ações. Mas, e aí fez até o primeiro gol, né, logo no início do segundo tempo, mas isso o Vila Nova sempre buscou o resultado ali, seja no empate, seja na situação adversa com o gol do Atlético. Então eu vejo que o Igor conseguiu comprar os jogadores. E uma coisa assim que eu vou destacar é que, talvez você não concorde, talvez você faria outra substituição, mas eu acho que a gente vai chegar a um acordo comum aqui, vilanovense, que quando o Igor Henrique ele se machucou, a opção foi do João Lucas. Não sei se você colocaria o Naninho ou outro jogador, mas eu acho que o fato dele não ter colocado o Marlone é um fato muito importante, porque isso me faz crer que ele tem uma leitura de jogo, né? Por exemplo, se ele coloca o Marlone ali, assim como o Lisca fez na última partida contra o Tombense, ele matava a equipe. Então colocou o João Lucas talvez não fez uma partida brilhante, mas também não comprometeu em nada, e pelo menos tinha um vigor físico que o Marlone infelizmente não tem, e iria muito mais atrapalhar o Vila que ajudar. Então eu gostei dessa leitura do jogo dele, mexeu colocando um jogador que por mais que não tenha jogado bem, repita-se, ele deu uma mobilidade à equipe, né, já que ele é jovem, tem um vigor físico. Então eu gostei dessa leitura do Igor no que se refere a indicar um jogador que talvez não seria aquele que teria a maior bagagem, né, talvez a maior experiência necessária pro que estava desenrolando o jogo, mas eu gostei da personalidade do treinador em colocar um jovem naquela altura do jogo. Segundo ponto, o Vila jogou bem. O Vila ele dominou o jogo no geral. Os principais
ações ofensivas do jogo foram do Vila. Acho que o Atlético ele teve o gol e mais 2 chances, né? Uma bem clara que eles erraram e foi só. O Vila, né, desde o início do jogo buscou muito o gol. Inclusive ontem no estádio, aquela bola do Neto Pessoa que bate na trave, se a gente reparar bem, o Neto Pessoa sai correndo para comemorar, o Guilherme Paredes acompanha, todo mundo pensou que foi gol. Eu, naquele momento, eu joguei, eu tava com a cerveja na mão, deixei ela cair, já fui correndo, comemorando, e aí todo mundo parou assim e falou, porra, o que aconteceu, velho? E aí, não foi gol, simplesmente a bola não entrou e, sei lá, a direção, eu fico ali atrás do gol, lá da esquadrão vendo o jogo, não entendi nada, a bola não entrou, falei, velho, o que aconteceu? E aí vendo o replay, assim, parece que eu não consigo ainda crer que a bola não entrou. Mas enfim, então a gente teve também, além desse chute, que a bola bateu na trave, a gente teve uma cabeçada ali logo no segundo tempo. Além do primeiro tempo, a gente também teve algumas oportunidades. Então o Vila, ele teve as principais ações ofensivas no jogo, as principais finalizações. Então eu acho que esse foi um fator que o Vila trabalhou muito bem, né? O Vila teve personalidade nesse jogo, o Vila teve atitude, o Vila teve competência. Então eu acho que esse é um fator que foi muito importante. O Vila se impôs, não esperou o adversário ter as principais chances do jogo para acordar. Na verdade, o gol do Atlético foi de bola parada, né? Mais uma vez um gol do Vila, um gol que o Vila leva de bola parada, uma coisa que vem acontecendo de forma recorrente, a gente precisa acertar isso. Então foi um gol um pouco achado, na minha opinião, justamente porque não foi falta na origem. E por fim, houve uma sinergia no Oba muito bom. Quem estava lá viu muito bem. Esse, com certeza foi um dos melhores jogos da minha vida em relação ao clima ali. A torcida em nenhum momento vaiou o time, por mais que tenha levado o gol ali logo no início do segundo tempo, a torcida jogou junto. Eu acho que isso foi ressaltado inclusive pelo presidente, o Hugo, ontem na coletiva, logo após o jogo. A torcida jogou junto e isso fez com que houvesse uma sinergia para o Vila reverter a situação adversa. Já que, muitas vezes, né, quando o time está perdendo e a torcida começa a destoar disso, né, a vaiar, a proferir críticas, ofensas, enfim. Não estou entrando no mérito se isso é alguma coisa ruim ou não, mas às vezes pode reverberar numa situação mais adversa ainda, em que fica mais difícil do time conseguir reverter um cenário que está contra, né, tanto em relação ao resultado quanto à questão tática, técnica ali do jogo. Então eu acho que a torcida encarou de forma muito madura, né? Então na verdade, ontem a gente não teve uma casa cheia, né, como a gente estava acostumado durante essa Série B toda. Então eu acho que, na verdade, ali só tinham os verdadeiros vilanovenses mesmo, né? Aqueles que gostam do Vila mesmo, aqueles que trazem uma energia positiva pro clube. E sei lá, cara, ontem foi fenomenal, assim, principalmente os 10 minutos finais ali de jogo, que o Vila conseguiu a virada, todo mundo se abraçando, todo mundo acreditando, o Vila fez o gol, o parceiro do meu lado ia lá, falou assim, vamos virar isso aqui, aquele clima muito agradável, muito bom, e eu acho que isso contribuiu um pouco, e tanto é que o Vila conseguiu fazer o seu mando de campo prevalecer e com isso ganhar o jogo, né? Reverter uma situação adversa que talvez não poderia caso a torcida tivesse outro comportamento. Então com isso, já entrando nos finalmente, o que representa essa vitória? Uma lavagem, né, de alma ali, a gente sai a gente vai pelo menos terminar o campeonato de forma digna. A gente ganhou de um rival, um forte rival. A gente quebrou um tabu, 2 tabus. A gente nunca havia ganhado do Atlético em campeonatos brasileiros. Por mais que eu repito, o retrospecto entre as duas equipes é favorável para o Vila, por mais que não sei de onde algumas pessoas tinham informação falando que o Atlético ganhou mais jogos que o Vila. Mas o Vila quebra essa hegemonia que o Atlético tinha em relação aos jogos no Campeonato Brasileiro, e o Vila consegue, pela primeira vez nesse campeonato,
virar uma partida, né? Acho que está um pouco tarde, mas talvez tenha chegado no momento certo, né? Talvez esse seja um ânimo, né? Uma injeção mental de autoestima para o time. Então, acho que essa vitória ela representa demais para a gente. Então, me diz aí se suas impressões elas são semelhantes a mim, o que você achou do jogo. Vamos conversar. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida e vamos acreditar, galera. Se você não acredita no acesso, mas vamos acreditar no Vila, né? Por mais que você às vezes esteja ainda chateado e você não acredite, mas você tem um time do coração e ele é o Vila Nova. Então, a gente quer o bem, né, do Vila Nova. Então, vamos torcer pro Vila terminar essa competição de forma mais digna possível. Para mim já é uma competição digna, especialmente pelo que a gente almejava desde o início do campeonato. E aí, vamos ver o que reserva. Eu não vou criar muita expectativa, mas eu estou esperando isso aí. Que o Vila termine de forma mais digna possível. Depois vamos conversar aí a respeito das projeções do Vila nesse campeonato. Beleza? Então, obrigado, galera. Vamos pra cima, Vila.